Vamos continuar, sexta reflexão, versículo 8 a 9. A criptonita nos atrapalha a ver nosso real problema. Versículo 8 e 9. Nos atrapalha a ver nosso real problema. Versículo 9 ele diz: Senhor, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra vão nos atacar. Qual foi a preocupação de Josué aqui? Agora, eles venceram Jericó, eles vieram vencendo vários países, várias nações. Agora eles perdem para Ai. Ele falou o seguinte: agora eles tudo vão se juntar e vão nos matar. Estamos perdidos, Senhor, acabou o teu povo. Mas o que acontece aqui? Josué, o povo de Israel, no efeito da criptonita, não viu qual era o real problema deles, qual era o real inimigo deles. Ele olhou para... Não, mas eu fiz... O habilidoso Josué, um comandante, o cara do exército, ele olhou: Deus, nós vencemos Jericó, a estratégia estava completamente correta, nós fomos para Ai, eram tão fracos, tão poucos, que a gente mandou lá uns 3.000 homens, não era para dar errado, Senhor. E aí deu errado, ele fez o quê? Foi queixar para Deus. Então foi o Senhor que errou, porque eu fiz tudo certo, Deus. É igual a gente, né? O que é que está acontecendo na minha vida? Eu estou fazendo tudo certo, mas está dando errado. O Senhor deve estar errando comigo, Deus. Isso é criptonita. Nos atrapalha a ver o real problema. Muitas vezes você não está enxergando o real problema. O inimigo que realmente está sendo inimigo contra a sua vida. Se é emocional, se é espiritual, se é pecado, se é algo que precisa mudar. Se é um relacionamento que precisa ser restaurado. Se é uma atitude que precisa ser tomada. Às vezes a pessoa não toma atitude em nada e ela quer que Deus faz. Amém, gente? Estamos acabando. Sétima reflexão. Estou correndo um pouco aqui. Sétima reflexão, versículo 10. A criptonita só é vencida aceitando a ajuda de Deus. Versículo 10. Então no versículo 10, 9 e 10, está Josué murmurando, reclamando de Deus, mas mesmo assim Deus vem socorrê-lo. Olha que coisa boa, Marcão. Josué reclamando, murmurando, orando de forma errada, Deus vem socorrer. Ele caído no seu problema, Deus diz: levanta. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. E aí eu comecei a olhar para esse texto, para esse versículo, comecei a pensar: quantas pessoas não estão caídas, gente, no meio dessa pandemia? Quantas pessoas estão caídas espiritualmente, em pecado, afastadas de Deus? E na sua maioria, elas estão dizendo: foi a igreja que me abandonou. O que eu já ouvi de gente falar assim: foi a igreja que me abandonou. A pessoa escolhe o pecado, ela sai da igreja, ela sai das amizades das pessoas, porque ela não quer olhar para si mesma, e ela ainda tem coragem de dizer que foi a igreja que a deixou. O que acontece? Ela não aceita a ajuda de Deus. A ajuda de Deus muitas vezes de dizer: levante daí, você está orando de forma errada. Quebra um pouquinho desse orgulho, desse coração duro aí, que assim não dá para trabalhar. Olha, você tem que perdoar, você tem que enfrentar aquela situação lá. Não adianta você fugir, isso não vai te ajudar. E aí você diz: não, eu não quero. Tem um exemplo bíblico que eu gosto de citar, que nós falamos muito em João 3,16. Todo mundo conhece, não conhece? Vamos falar junto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então, Deus amou, Deus fez. A ajuda é oferecida. E onde que não há ajuda? Aí continua o texto, versículo 17 e 18. O texto diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Olha o julgamento de Deus para o mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Você quer mudar de vida? Aceite a ajuda de Deus. Você quer se levantar disso que está te amarrando, te prendendo, dessa criptonita? Aceite a ajuda de Deus. Foi um pecado, é um problema espiritual, não importa o que é, mas eu preciso aceitar a ajuda de Deus.
E muitas vezes a ajuda de Deus é assim. A luz vem ao mundo, olhando para as minhas obras, dizendo, eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma atitude diferente na minha vida. Amém, gente? Quantos aqui estão dispostos a aceitar a ajuda de Deus? E por último, versículo 11 e 13, a criptonita precisa ser retirada de nós. Ok? Versículo 11 e 13, a criptonita precisa ser retirada de nós. Como é que o super-homem se livrava da criptonita? Somente quando ela não estava em contato com ele. A luz daquele mineral, ou ele tocar naquele mineral, paralisava ele, enfraquecia ele. Deus está te ajudando, o Senhor está operando na sua vida, mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que cortar a criptonita. É um vício? Corta. Está perdendo tempo na televisão? Corta. Quebra. Aí não, o pastor está meio exagerado hoje. Eu tenho não sei quantos anos que eu não assisto televisão, e não é porque a religião não permite, é porque eu não quero mesmo. Tem alguma coisa que está te atrapalhando? Gente? Tesourinha, ó. É aquelas amizades? Corta. Mas ele é um chato. Pode me chamar de chato à vontade. A criptonita precisa ser retirada de nós. Amém, gente? Então você sabe o que tem sido criptonita na sua vida até aqui. Quem sabe você já enxergou. Nós vamos sair daqui nessa noite e vamos mudar isso. Está vendo aquele grupinho de amigos? Eu não vou mais lá. É decisão. Aí de repente você pensa, mas e se eu enfraquecer e eu for? Aí outro detalhe, o amanhã pertence a Deus. Falei, eu não vou mais lá. Eu não vou mais ficar perdendo tempo de WhatsApp no meu celular. Eu não vou mais ficar com medo desse negócio. Eu não vou mais deixar de servir a Deus. É atitude. A criptonita precisa ser retirada de nós. Eu não vou mais ficar gastando meu tempo falando mal dos outros. Pecando contra o corpo de Cristo. E aí o texto diz o seguinte. Qual foi o problema deles? Israel pecou, versículo 11. Lá no versículo 1 começou dizendo, os israelitas pecaram. E aqui está, Israel pecou. Qual é o teu problema? Encara isso. Sua criptonita é um vício? O que tem de cristão que continua anos e anos nos mesmos vícios? Escravizado no mesmo vício. Aí eu pergunto, você quer largar ou não quer? Porque se você quer e Deus quer, eu acredito que você vai conseguir. Amém, gente? Agora, se você não quer, Deus não vai te obrigar a nada. Sim ou não, gente? Eu quero viver a tua vontade, Senhor. Então, você está com tudo, porque Deus está contigo. Israel pecou. O problema de Israel foi o pecado. Se tem algum pecado nessa manhã, gente, vamos arrancar esse negócio, vamos mudar esse negócio. A gente estava conversando às vezes com o pessoal, a gente fala de perseguição. Olha, a gente fala de tanto cristão no Brasil, muitos cristãos. Gente, a moralidade que a gente vê no Brasil não tem nada a ver com a escritura bíblica. A igreja no Brasil, que se diz igreja, que a gente vê, muito cristão, o pessoal é corrupto, vive imoralidade, usa o nome de Deus para fazer picaretagem, rouba do povo. Isso não é o evangelho. Tem gente que não tem consciência do que é pecado, do que não é pecado mais. O pecado deles aqui então, eles roubaram de Deus, né? Era do tabernáculo. Mas eu quero detalhar, nos versículos 11 a 13, o seguinte. Se não for retirada, se a criptonita não for retirada, diz o texto, vocês não vão conseguir resistir os inimigos. Anota isso. Se a criptonita não for retirada, se aquela área que está sendo uma criptonita na sua vida não for retirada, você não vai conseguir resistir os inimigos. Se aquela má amizade não for retirada, você não vai conseguir. Se aquela omissão não for retirada, você não vai conseguir. Se aquela murmuração não for retirada, você não vai conseguir. Em segundo lugar, se a criptonita não for retirada, Deus não estará no meio de vocês, diz o texto.
Deus não estará no meio de vocês. E em terceiro lugar, aí ele diz, então, santifiquem-se, consagrem-se a Deus. Se a criptonita não for retirada, você não vai conseguir resistir o inimigo. Se a criptonita não for retirada, Deus não vai ficar no nosso meio. Em terceiro lugar, o que é que eu tenho que fazer? Consagre-se a Deus. Jesus morreu para que você viva, para que você tenha vida. Jesus pagou o preço do pecado para que você viva em liberdade. Jesus fez tudo para que você desfrute da bênção de Deus na sua vida. Amém, gente? Mas quem de nós, quantos de nós aqui estamos consagrados nas mãos do Senhor? Eu quero te convidar nessa manhã a tomar essa decisão. De dizer, Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém?